queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Todos que nos acompanham também pela web, sejam bem-vindos. Que Deus possa falar ao nosso coração mais uma vez hoje à noite. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo em Gênesis capítulo 37. Nós vamos estar pensando um pouco a respeito do chamado de José, ou pelo menos o princípio do chamado dele. A história de José é uma história que nos encanta, uma história muito conhecida, muito bonita, e ela praticamente domina toda a porção final do livro do Gênesis. É com José que nós temos o apogeu do período patriarcal, quando os descendentes de Jacó, de certa forma, tiveram uma grande conotação no cenário mundial, e a partir de então nós deixamos um contexto familiar, e aquela promessa que Deus fez a Abraão literalmente começa a se cumprir, onde a partir da família dele, uma nação surgiria, que seria tão numerosa quanto os grãos de areia que há na praia dos mares, ou mesmo as estrelas que estão nesse momento sobre a nossa cabeça nos céus. Portanto, uma passagem preciosa para a nossa compreensão do enredo do Antigo Testamento. Gênesis capítulo 37, se Deus permitir, nós vamos pensar um pouco com base nesse capítulo, mas a princípio nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 11, que é justamente o momento onde Deus começa a despertar a José em meio a essa geração corrupta e perversa na qual ele se encontrava inserido. Portanto, vamos lá, Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 1, o Senhor nos diz assim: habitou Jacó nas terras das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Tendo José um sonho, o relatou aos seus irmãos, e por isso eles o odiaram ainda mais, porque José lhes disse: rogo-vos que vocês escutem este sonho. Nós estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e todos os vossos feixes rodearam-no e inclinavam-se perante o meu feixe. Então seus irmãos lhe disseram: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso ainda mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda José outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém? Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Nós já recebemos a oração do nosso querido irmão Otoniel. Portanto, irmãos, vamos pensar um pouco com base nesses versos que nós acabamos de ler. No primeiro momento, eu gostaria de salientar para vocês que o próprio nascimento de José fora um milagre extraordinário da parte do Senhor. Vocês conhecem bem o enredo, né? Capítulo 27. Jacó, cujo nome significa ardiloso, enganador, sabendo que toda a bênção pela linhagem do Senhor vinha a partir da primogenitura, no primeiro momento ele engana o seu irmão Esaú. Esaú significa aquele que dá vazão aos prazeres da carne, aquele que dá vazão a tudo aquilo que traz um prazer momentâneo à existência. Daí o nome Esaú, é da palavra Esaú que vem a palavra Edom, e de Edom, hedonismo, aquelas pessoas que dão vazão aos seus prazeres, que dão vazão às suas emoções. Portanto, Esaú, sendo dessa maneira emotivo, sendo dessa maneira inconsequente, voltando de uma caçada, esfaimado, desfalecendo de fome, viu lá um cozinhado, né, que Jacó estava fazendo, e ele pediu um pouco a Jacó, e era, irmãos, um cozinhado simples, de lentilhas, uma semente semelhante a um feijão, por exemplo, nos dias atuais, a uma ervilha. E Jacó, que não era bobo nem nada, falou assim: não, com certeza eu te dou um pouco aqui do meu ensopado, desde que você abra mão do seu direito de primogenitura, que eu passe a herdar os 2/3 da herança do nosso pai em seu lugar. E Esaú pensou aqui: de que me adianta a herança do meu pai no futuro se eu vier a morrer de fome agora? Percebe, irmãos, ele era de fato uma pessoa assim muito, como eu posso dizer,
expansiva, né? Uma pessoa assim que achava que tudo era ou tudo ou nada. Ele vivia sempre nos extremos das suas emoções. E ele, sendo rico, um príncipe do Senhor, dentro da propriedade do pai, bastava ir lá na cozinha e pedir para qualquer escravo, qualquer funcionário fazer para ele o que ele quisesse. Haviam ovelhas, haviam bois, haviam tudo que vocês pudessem imaginar para que aquele rapaz pudesse comer, mas ele só tinha os olhos vidrados no ensopado do Jacó, que era aquela pessoa sagaz. E ele falou assim: então coloca aí um prato para mim. E Jacó preparou um prato, deu lá um pedaço de pão para ele comeu, ele bebeu. Estando satisfeito, ele falou assim: eu abro mão da minha herança para ti, a herança agora passa a ser sua, Jacó. Então Jacó enganou seu irmão pela primeira vez. Depois os dias se passaram, o pai deles, né, Isaac, já estava avançado em dias, já havia perdido a visão. Então ele começou a dar a entender que partiria pelo caminho de toda a terra, como o Antigo Testamento gosta de nos ensinar, né? A esposa dele, que não era boba nem nada, né? Quem sabe ela passou um pouco assim da expertise dela para Jacó, seu filho. Vocês conhecem bem, né? A história de Rebeca. Pensou assim: a bênção do Senhor repousará sobre Esaú. E ela não era assim tão inclinada a Esaú. Ela preferia Jacó, porque Jacó era pacato, vivia dentro de casa. Enquanto que o pai preferia Esaú, que era um perito, caçador, ia na mata, matava os bichos, trazia lá para Isaac. Isaac comia, era uma coisa maravilhosa. Então o pai falou assim: meu filho, eu entendo que eu estou para partir para a presença do Senhor. Eu queria que você pegasse o seu arco, a sua flecha, a sua aljava e fosse à procura de uma caça saborosa para mim, porque depois que eu comer eu vou abençoar você e finalmente vou sentir paz para partir para a presença dos meus pais, para a presença do meu Deus. A mãe, Rebeca, ouviu isso e chamou Jacó e falou assim para ele: olha só, o teu pai vai abençoar teu irmão e nós não podemos perder essa bênção. O que é que você vai fazer? Vai lá no curral, apanha 2 cabritos, eu vou preparar um cozinhado extraordinário para o teu pai e ele vai comer e vai te abençoar no lugar do teu irmão. Isso é a mãe falando, não é? E aí Jacó, que era lisinho, assim, não era muito peludo, falou: mas meu pai vai perceber que eu não sou Esaú, porque meu irmão é peludo. Ele era ruivo, irmãos. Ao que parece, pela narrativa bíblica, era um homem assim corpulento, forte, um camarada do mato, do campo, desbravador. E Jacó era uma versão né, menos robusta. Então a mãe falou assim: não se preocupa não, que eu vou cuidar desses detalhes aí. Ela pegou a pele dos cabritos e cobriu as mãos, os antebraços de Jacó, colocou um pouco do pelo do cabrito assim, né, sobre os ombros, o pescoço de Jacó, colocou o ensopado dos cabritos na mão do Jacó, e o Jacó foi até lá, previamente se vestindo com uma das roupas de Esaú, que estava na casa da Rebeca, por sinal. E quando Isaac tomou aquele ensopado, começou a comer, ela até ficou assim meio preocupada: meu filho, você já voltou tão depressa? Ele: papai, matei esse bicho aí muito rapidamente. Sou um caçador perito. E aí o pai: venha perto de mim, meu filho, para que eu possa te beijar. Só que Isaac queria sentir o cheiro do filho, apalpá-lo. Então ele pegou nas mãos, no antebraço, pegou assim, né, no pescoço, sentiu aqueles pelos e falou: não, de fato, a voz é do meu filho Jacó, mas as mãos, o pescoço é do meu filho Esaú. E quando ele foi beijar o filho, ele sentiu o cheiro das roupas de Esaú. E eu acho bonito, irmãos, porque Jacó pensou assim: o meu filho cheira como a erva que há no campo. Que coisa linda, não é? Apesar dele não conseguir mais enxergar com os olhos, ele enxergava com o coração. Se bem que ele foi o quê? Enganado, ludibriado. E ele abençoou a Jacó. Quando finalmente Esaú chegou, Jacó tinha acabado de sair. Então Esaú, né, preparou o cozinhado, introduziu na presença do pai, e o pai ficou ensimesmado: mas quem é você? Eu acabei de abençoar o meu filho Esaú. E o próprio Esaú dizia: não, Esaú sou eu. Então a ficha caiu, e Isaac disse: foi o teu irmão que me enganou. E Esaú respondeu: não é à toa que ele se chama Jacó, enganador, impostor, sagaz. Mas me abençoa, meu pai. E Isaac, coitado, disse: eu já dei a teu irmão todo o mosto, todo o trigo, toda a fertilidade do campo, o que é que vai sobrar para você? Mas meu pai não ficou nenhuma bênção para mim. E a bênção com a qual Esaú for abençoado, irmãos, foi terrível. Jacó, assim, Isaac falou para ele: longe das terras férteis será a tua habitação, tu viverás da tua espada, e quando finalmente sacudires o teu jugo, serás servo do teu irmão. Já imaginou? Esaú ficou injuriado: perdi
o meu direito à primogenitura, perdi agora a bênção do Senhor. Quando finalmente o meu pai fechar os olhos, então eu vou me vingar do meu irmão. Isso chegou aos ouvidos de Rebeca, que, preocupada com seu filho Jacó, deu ordens para que ele viajasse até a terra de Harã, de onde ela havia saído. Vocês lembram, né, que o servo de Abraão foi lá até Harã e a tomou para levá-la de volta até Isaac, para consolá-la a partir da morte da sua mãe, Sara. Então agora Jacó faz o caminho inverso e vai à procura de encontrar guarida no seio da família da sua mãe. Chegando lá, Deus é misericordioso com Jacó, até porque o Senhor estava por trás de tudo isso, agindo de uma maneira soberana, não é? Nós não temos como explicar o porquê. Deus resume isso numa frase muito simples e que gera alguma comoção. Ele diz assim: eu amei a Jacó e me aborreci de Esaú. E por conta do fato de Deus ter amado a Jacó e se aborrecido de Esaú, nós temos todo esse desdobramento que nós estamos estudando aqui. O fato é que Jacó finalmente chega lá à terra de Harã, encontra aquela pela qual ele haveria de se afeiçoar, Raquel, que era sobrinha da sua mãe, e ele se apaixona por ela, só que ele não tinha nada a oferecer, não tinha nenhum dote para comprar a moça. E aí o pai dela, Labão, falou o seguinte: olha só, não é justo que você more aqui na minha casa sem me fazer absolutamente nada. O que você gostaria de fazer? Qual seria, portanto, o seu salário para que você viesse a me servir? E ele falou assim: olha só, eu olhei para tua filha, foi amor à primeira vista, e eu quero te servir 7 anos, para que no final você me dê como salário essa moça. Então, de fato, nós percebemos que ele amava muito a moça, não é? Trabalha 7 anos de graça para o sogro, para finalmente casar, não é? E o sogro dele não era qualquer coisa assim boa de se conviver não, tá bom? E ele trabalhou 7 anos pela moça. E ele estava tão apaixonado por ela, que ele vai nos dizer que para ele foram como que poucos dias. 7 anos se passaram e ele chegou: olha, agora eu quero receber o meu salário. Então se fez uma festa, todo um banquete, o Jacó ficou ali super feliz porque ia casar com a moça pela qual ele havia se apaixonado alguns anos atrás. E quando finalmente ele já estava alto do vinho, o pai falou assim: não, agora pode ir para a tua tenda que eu vou mandar o presente lá. E o Jacó, né, sagaz, agora foi enganado, porque ao invés de receber a Raquel, quem foi que ele recebeu? A Lia. E no dia seguinte, imagine a surpresa, né, quando ele acordou: não, puxa vida, ele me enganou. O enganador foi enganado. E ele vai falar com o sogro, e o sogro falou: olha, aqui na nossa terra não é comum a mais nova casando da mais velha. Vamos fazer o seguinte: você vai trabalhar mais 7 anos por ela. E você percebe como o amor, de fato, era muito forte no coração do Jacó, porque ele trabalhou 14 anos por Raquel. Se você fizer uma conta simples, imagine que ele tinha conhecido assim a Raquel com 20 anos, 19 anos. Foi casar com a mulher, ela tinha um pouco mais de 30 anos. Então, muito, né? Já havia se passado, mas ainda assim ele estava apaixonado por ela. Casa com ela. Só que a moça pela qual ele nutria toda essa paixão, infelizmente era estéril. E ela sofria muito, porque a sua irmã que casou antes dela já havia concedido filhos ao seu marido, e ela ainda não tinha conseguido engravidar dele. Então ela tem a ideia de lhe dar uma escrava, que também engravida, a irmã fica enciumada, dá uma escrava também ao marido, que também engravida, e a Raquel, coitada, nada de engravidar. Contudo, irmãos, o que nos chama a atenção aqui é que ao longo de toda a narrativa bíblica, nós sempre percebemos que Deus ele pinça pessoas, dentre as demais, para por meio delas manifestar a sua glória. Foi assim com Adão, que foi feito por Deus para a partir dele manifestar a sua glória. Foi assim com Sete, foi assim com Enos, foi assim com Enoque. E você vai fazendo a leitura a partir da progressão bíblica, chega ao período patriarcal e encontra a mesma coisa. Deus queria continuar manifestando-se àquela geração, naquele período histórico em especial. Mas só que aquela pessoa pela qual Deus queria se manifestar ainda não havia nascido. E o pior, a mãe que haveria de engravidar dele era estéril. Quem seria esse rapaz pelo qual Deus haveria de se apresentar ao povo? José. Quem seria essa mãe? Raquel. Contudo, a coisa estava meio que impossível. Por quê? Porque Raquel era estéril. Só que para Deus, irmãos, não há nada impossível, não é? Em um daqueles dias em que ela se encontrava ali muito triste pelo fato de não conseguir gerar filhos, nosso irmão Moisés, que escreveu o Gênesis, nos diz assim no capítulo 29, versículo 22. Lembrou-se Deus de Raquel,
ouviu a sua voz e a fez fecunda. Quem estava ali no ventre daquela moça, agora daquela jovem senhora? O nosso querido José. José, que havia sido escolhido por Deus desde antes de ser gerado no ventre da sua mãe, para que por meio dele o nome do Senhor fosse glorificado, para que ele viesse a servir como um tipo de Cristo dentro do enredo do Antigo Testamento. E quando nós observamos a vida de José, nós percebemos que desde jovem ele dava sinais de que era um garoto especial. Porque ainda que ele não tivesse maturidade suficiente para perceber isso, o amor e a bênção do Senhor já repousava sobre ele. E nós olhamos para a vida do rapaz e conseguimos distinguir algumas características que o separavam dentre os demais irmãos que ele possuía. Até então, 10 dos patriarcas já haviam nascido, José seria o 11º e faltava nascer ainda Benjamim. Quando ele nasceu, infelizmente Raquel veio a falecer. Mas o versículo 2 aqui do capítulo 37 nos diz assim: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Ele acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seus pais. Então entenda que quando José ainda era bem garoto, ele acompanhava ao campo Dan, Naphtali, Gade e Azé, os filhos de Bila, os filhos de Zilpa. E ao que parece o comportamento deles não era muito bom. Eles não agradavam a Deus com o comportamento que eles tinham. Não nos oferecem detalhes do que eles faziam, mas era alguma coisa que desagradava. Então o que acontecia? José ia lá, e ao invés de se contaminar com os seus irmãos, o que ele fazia? Voltava para casa e contava tudo para o pai. Isso é a cara do irmão mais novo, né? Conta as peripécias do irmão mais velho para o pai. Pois é. José já era querido por seu pai, por ser filho da sua velhice. E pelo fato de não se deixar levar pelos demais, Jacó o amava ainda mais. O problema é que José era imaturo ao ponto de sempre falar mal dos seus irmãos ao pai, e Jacó era imaturo porque não fazia questão de tornar público o amor que ele sentia pelo filho mais novo. Há quem diga aí, irmãos, que às vezes nossos pais amam os filhos mais que os outros. Eu não quero acreditar nisso, eu acho que pai, mãe, ama todo mundo da mesma forma, não é? Mas o caso aqui é público, é notório. O pai amava mais um do que a todos os demais. É o que acontece aqui. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque este era filho da sua velhice. E o que foi que Jacó fez? Ele fez uma roupa especial para José. Uma espécie de manto de mangas compridas, seria uma espécie de roupa da realeza. A única menção que a Bíblia faz a um outro personagem que se vestia assim, foi aquela filha de Davi, chamada, lembrem aí, irmãos, o nome da moça, que o irmão se namorou por ela. Tamar. Tamar também usava uma roupa multicolorida, de mangas compridas, enfim, a roupa da realeza. Os irmãos já estavam, meio que preteridos, chateados, porque o pai dava a entender que amava mais o caçula, e quando o pai faz isso, dá aquela roupa bacana a José, os irmãos pensaram assim, está provado, ele ama esse aí mais do que a todos nós, e aquilo começou a causar uma certa amargura no coração dos seus irmãos, que passaram a odiá-lo, versículo 4, e para completar, irmãos, o rapaz teve 2 sonhos. Ele poderia ter guardado para si esses sonhos, porque ele já tinha idade suficiente para entender o que eles significavam. Mas José, como eu falei para vocês, ao que parece ainda meio imaturo, precisando ter esse aspecto do seu caráter trabalhado pelo Senhor. Irmãos, nem tudo aquilo que Deus fala conosco nós precisamos compartilhar, não é verdade? Há coisas que devem ser compartilhadas, há coisas que não devem ser compartilhadas. Deus vai nos dar sabedoria e discernimento para isso. O fato é que José compartilhou. Houve um primeiro sonho. Qual seria este sonho? Ora, José nos diz que ele estava, atando feixes no campo com os seus irmãos. De repente o feixe dele se colocou de pé. Imagine aí um feixe de capim em pé. E 10 feixes de capim reverenciando a ele. É um sonho, irmãos, bem rural, Quem aí já foi do roçado sabe.
Se fosse hoje, irmãos, ele teria sonhado com o quê, né? Imagine uma coisa assim da época dos nossos jovens, um celular de pé, 11 se curvando, um computador de pé, 11 se curvando. Nessa época aqui foi um feixe de capim, não é? Coisa mais próxima de José. Os irmãos ficaram chateados, quer dizer que você vai se tornar uma espécie de rei sobre nós? E nós vamos fazer mesura, nós vamos fazer reverenciamento a você? Rúben é o que ficou mais pé da vida, porque ele era o primogênito. Ele deveria receber a bênção do Senhor, o direito, né, da primogenitura. E para completar, o rapaz tem outro sonho. O José era um sonhador nato. No segundo sonho, uma coisa extraordinária aconteceu. Ele diz: eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam a mim. Aí agora foi o pai dele que ficou pé da vida. Quer dizer que agora até eu e a sua mãe vamos ter que se curvar a você. E todo mundo agora ficou ressabiado, meio que com o pé atrás, com José. Contudo, Jacó, que já tinha vivido as suas experiências com o Senhor, começou a guardar aquelas coisas no coração, como se ele estivesse antevendo que de fato Deus havia reservado algo de especial para o seu filho. É justamente isso que nós encontramos no versículo 11. Seus irmãos lhes tinham em ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Portanto, é dessa maneira que Deus começa a se relacionar com José. José ainda em sua imaturidade, Jacó, infelizmente, não sendo um homem sábio, tornando público que amava mais um filho em detrimento dos demais. Se os irmãos já estavam chateados com José por conta do comportamento do pai, a partir dos seus sonhos, aquele pé atrás se tornou um verdadeiro ódio, e agora o cenário estava bem aqui elaborado para que uma coisa ruim viesse a acontecer. Até porque nós sabemos que os filhos de Jacó não eram lá, irmãos, assim, flor que viesse a se cheirar. Vocês lembram bem, né, alguns capítulos atrás, que ele havia feito um acordo com os siquenitas, porque Siquém havia tido um relacionamento com a filha de Jacó chamada Diná, para colocar panos quentes ali, já que eles não haviam se casado ainda, e tiveram aquela relação fora do casamento. Jacó fez um acordo com a família de Siquém: vamos unir as nossas terras, vamos unir as nossas propriedades, formar uma família só, para a vergonha ser diminuída. Só que Simeão e Levi disseram: coisa nenhuma, vamos fazer o acordo aqui, mas na primeira oportunidade nós vamos nos vingar. Então os siquemitas tiveram que se circuncidar. No terceiro dia, quando a dor da circuncisão estava lá no ponto mais alto, cada um pegou a sua espada e matou toda a família de Siquém. Então imagine que medo de matar eles não tinham, né? Eram homens assim poderosos. Portanto, Jacó infelizmente estava colocando José aqui numa situação tanto delicada. Mas o que nós aprendemos com tudo isso, irmãos? Que os percalços do caminho não podem frustrar os planos do Senhor. De fato, José não estava vivendo um bom momento. Talvez ele nem tivesse se apercebido disso. Talvez Jacó, que era tão sagaz, também não tivesse apercebido disso. Mas ainda assim, dentro dessa situação difícil, o Senhor estava num alto e soberano trono, supervisionando todas as coisas. Com a sua vontade soberana, Deus estava gerenciando a tudo e a todas as coisas. Por quê? Porque não há nada que apanhe o nosso Deus surpreendido. Porque o nosso Deus é Senhor sobre tudo o que acontece em nossa vida. Não há nada que aconteça conosco, irmãos, que o nosso Deus não tenha antecipado. Tudo o que acontece conosco é permissão de Deus. Aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós não compreendemos, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós não gostamos, enfim, não há nada que aconteça ao acaso. Deus é soberano e tudo acontece de acordo com o secreto conselho da sua vontade. Então nós avançamos. Vamos ler a partir do versículo 12. Quando nos diz assim: e como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentavam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Um homem encontrou a José, que estava andando perdido pelo campo, e perguntou: você está procurando o quê, meu filho? Ele respondeu: eu procuro os meus irmãos. Você sabe me dizer onde eles estão apacentando?
E o homem disse: eles saíram daqui, eu ouvi dizer que eles foram até Dotã. Então José partiu atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. Ele vinha ainda longe, e antes que ele se aproximasse, os irmãos começaram a conspirar contra ele para o matar. E um dizia para o outro: lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora e vamos matá-lo. E vamos lançá-lo em uma dessas cisternas, e vamos dizer assim ao nosso pai: um animal selvagem o comeu, e vejamos no que é que os sonhos dele vão dar. Mas Rúben era o mais velho, ouvindo isso, livrou José das mãos dos seus irmãos e disse: não vamos matar o garoto, não vamos derramar o sangue dele, pelo contrário, vamos lançá-lo numa cisterna e no deserto, e dessa maneira nós vamos nos livrar dele. Contudo, o objetivo de Rúben depois era devolver o rapaz ao seu pai. Mas logo que José chegou aos seus irmãos, eles o despiram da sua túnica, aquela túnica talar de mangas compridas que ele trazia, o tomaram e o lançaram numa cisterna que estava vazia, sem água. Ora, tendo ele se assentado para comer pão, eles olharam e viram que se aproximava uma caravana de ismaelitas, oriundos de Gileade, e os seus camelos traziam aromatas, bálsamo, mirra, e eles estavam viajando para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos adianta matar esse garoto e depois esconder? Ora, vamos vendê-los a esses ismaelitas, para que nós não venhamos a ter que matar alguém que é da nossa carne. E todos os demais concordaram. Passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram do poço, o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E estes, por sua vez, levaram José para o Egito. O que nós conseguimos aprender, irmãos, desses 16 versículos que nós acabamos de ler? Que mesmo sendo muito jovem, José já era uma espécie de supervisor dos seus irmãos. Fique imaginando assim Jacó, não é? Recebia sempre notícias de José, dos seus irmãos, deu aquela roupa bacana para ele e falou assim: olha só, José, você vai ser o meu supervisor. Jacó estava invertendo os papéis aqui. Essa função devia ser de quem? De Rúben, que era o mais velho. José era o mais moço, irmãos. Ele devia fazer o trabalho mais braçal, acreditem vocês, o trabalho que os demais não quisessem fazer, porque a honra partia do mais velho até chegar no mais moço. Era isso que acontecia, por exemplo, com Davi. Vocês lembram quando Samuel foi ungir o próximo rei de Israel? Veio Samar, veio Abinadab, todos eles muito velhos, assim, né? Se comparados a Davi, vistosos, bonitos e tal. E Davi estava onde? No campo, cuidando das ovelhas, que era o trabalho que ninguém queria, né? Ele estava lá. Com José era diferente, os demais iam para o campo e José ia supervisionar. Isso eu acho que deixava os irmãos ainda mais pé da vida, porque de dia o sol era atroz, à noite o frio era de matar, e José, com a roupa bacana dele, estava em casa, com o papai, com a mamãe, era o filho preferido. Jacó podia ter antecipado isso, tão sagaz que era, mas não conseguiu proteger o filho e mandou o filho, que seria no caso aqui uma ovelhinha, para o meio desses lobos, que eram seus 10 irmãos que já tinham matado um monte de gente. Quando ele ia se aproximando, os irmãos o viram de longe. Ih, rapaz, lá vem o sonhador, lá vem o queridinho do papai. O que é que a gente faz com ele? Muito provavelmente, irmãos, eu estou conjecturando, mas pelo contexto, quem sabe, não seja forçoso sugerir isso. Simeão e Levi disseram assim: vamos matar. Rúben era o mais velho, olhou para os 2 irmãos e falou: puxa vida, e eles têm coragem mesmo. Peraí, não vamos fazer isso não, ele é nosso irmão, ele é carne da nossa carne. E os irmãos diziam: não, vamos matar, e vamos pegar o corpo e jogar numa cisterna dessa, e vamos ver onde é que os sonhos dele vão dar. O que nós conseguimos aprender com isso, irmãos? Os planos de Deus em nossas vidas podem ser frustrados ou não. José era imaturo, é verdade, paparicado pelo pai. Jacó, que mesmo sendo tão inteligente, tão sagaz, não conseguia fazer uma boa leitura do cenário no qual ele estava envolvido. Ou seja, nós estamos olhando para pessoas imperfeitas, que estavam sendo abençoadas por Deus, mesmo que não soubessem disso. A pergunta é: isso pode frustrar os planos do Senhor? Mas é claro que não. No futuro nós vamos ver que Rúben vai amadurecer, que o próprio Judá vai amadurecer, dando cabeçadas, errando. Jacó, antes de morrer, vai reconhecer os seus erros.
O José imaturo, que era supervisionador dos irmãos quando não tinha condições para isso, vai aprender com a vida a ponto de se tornar o maior governador que esse mundo já viu. E o que nós conseguimos compreender de tudo isso? Que aquilo que em dado momento está na mente do Senhor, necessariamente não se manifesta para que nós possamos ver, mas em certo momento, quando finalmente o tempo oportuno chegar, a vontade que é boa, perfeita e agradável vai se tornar clara. Os irmãos compreendem isso? Glória a Deus. Então eles viram o sonhador mor de longe. Eles queriam acabar com a vida dele. Rúben interviu, Rúben não permitiu. Isso mostra quão afastados do Senhor aqueles rapazes infelizmente estavam nesse momento. E qual a ideia de Rúben? Verso 21 a verso 24. Vamos colocar o rapaz na cisterna. Porque ele queria ganhar tempo. Jogava José lá na cisterna. Uma cisterna sem água para não matar também o menino afogado, né, irmãos? Quando a raiva deles passar, acho que Rúben pensava assim: eu vou lá, tira ele da cisterna e corre para casa, que a tua situação aqui não está boa não. Só que Rúben precisou sair. Os nossos doutrinadores também não entram no mérito do que ele pode ter ido fazer, tá bom? O fato é que os irmãos de José, a primeira coisa que fizeram foi tirar a roupa talá, tiraram a roupa que diferenciava José. Isso é interessante, não é, irmãos? Os inimigos, eles sempre tentam tomar de nós aquilo que nos diferencia, aquilo que nos distingue como pessoas que são afeitas ao coração do nosso Deus. Gostaria de fazer um pedido a você: não permita que o inimigo retire de você justamente aquilo que te distingue. É justamente aí onde primeiramente ele vai atacar. O que é que torna você uma pessoa especial para a glória de Deus? Eu não falo de evidência, eu não falo daquela característica que torna você distinguido das demais pessoas. Não, eu falo daquilo que torna o seu relacionamento com Deus o que de fato é. Seu dom, seu talento, não sei. Não permita que as pessoas tirem isso de você. Porque a primeira coisa que elas vão tentar fazer, me refiro aos inimigos, por óbvio. O que distinguia José? A roupa. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Arranca a roupa do menino. Eles não sabiam nem o que fazer. Eles só não queriam que José tivesse aquela roupa. Às vezes, irmãos, os nossos inimigos não sabem nem o que fazer com o nosso dom. Às vezes, os nossos inimigos não sabem nem o que fazer com o nosso talento. Eles só não querem que a gente tenha, ou que a gente use para a glória de Deus. Então, em nome de Jesus, guarde isso com toda a força que você tem, tá bom? Para a glória de Deus. Eles viram uma caravana de mercadores, pessoas que viajavam para vender suas especiarias, e Judá, irmãos, é de Judá que vai vir o Messias. Isso é de partir o coração. E Judá fala assim: fazer o seguinte, matar esse menino não vai trazer benefício nenhum. E eles estavam conversando isso enquanto lanchavam. Sentaram lá, começaram a comer pão, coalhada, queijo, comida de pastor, na época do período patriarcal. E enquanto eles comiam, e eu acho que um dizia: a gente mata, não mata, o que a gente faz? Pai, a gente tem que ver, nós vamos resolver essa situação. Aí um levanta a cabeça, vem uma caravana de mercadores, Judá: rapaz, faz o seguinte, vamos matar não, vamos vender. Porque se a gente matar, a gente não vai ganhar nada, mas se a gente vender, ó, vai ter lucro, a gente divide aqui. E assim eles fizeram, né? Içaram o rapaz. Nesse capítulo 37, o nosso autor bíblico, ele não nos dá detalhes, mas quando você continua, chega lá no capítulo 42, você vai ver que José implorava. Está escrito lá no capítulo 42, versículo 21, Rúben dizendo assim: nós somos culpados pelo que nos está acontecendo, quando José era o governador e queria ficar com Benjamim. Pois nós víamos a angústia de alma quando ele implorava, quando ele nos pedia ajuda, e nós fizemos pouco caso. Então José, coitado, clamava, chorava. Eles levantaram o rapaz e o venderam para se tornar um escravo, para se tornar propriedade. Naquele contexto, ser vendido como escravo, irmãos, era assinar uma sentença de morte. No momento em que os irmãos receberam aquelas moedas, aqueles mercadores podiam fazer o que eles quisessem com José. A coisa mais natural seria que José tivesse um destino terrível, não fosse a misericórdia do Senhor. E os seus irmãos pouco se importaram. Pouco se importaram. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que
que mesmo que às vezes as promessas do Senhor pareçam não se cumprir, aquele que fez a promessa é o quê? Quando a gente olha para os sonhos de José, de poder, de glória, de prestígio, humanamente falando, o que a gente pensa? Para que isso venha acontecer, o que Deus tem que fazer? Colocar esse menino na melhor universidade. Colocá-lo para fazer uma boa pós-graduação, aprender duas ou três línguas, não é? Fazer um MBA, sei lá, um intercâmbio no exterior, colocá-lo na melhor empresa. Humanamente falando, as pessoas se dão bem quando estão vivendo coisas do tipo que eu mencionei aqui. No caso de José, ele era odiado pelos irmãos, ele tinha uma má educação, de certa forma, lhe entregue pelos pais, se encontrava agora na cisterna, prestes a perder a vida se não fosse a misericórdia do Senhor, e agora estava sendo vendido como escravo. Em outras palavras, se nós imaginamos que a vida de José deveria ser um ascendente, subindo de degrau em degrau, de uma maneira muito rápida, tudo que nós conseguimos perceber agora é uma descendente. Ele estava indo literalmente de ladeira abaixo, para se tornar um escravo, para se tornar uma pessoa vil, para se tornar um objeto, um joguete nas mãos, sabe lá Deus de quem. Neste momento, irmãos, nós precisamos entender que quando as coisas não fazem sentido para nós, elas continuam fazendo sentido para Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes diz algo que me chama muita atenção. Ele diz assim: quando a torneira aqui da terra se fecha, a de Deus continua jorrando. Isso é muito interessante, irmãos, porque os planos e os pensamentos do Senhor são muito mais elevados que os nossos. Nós achamos que Deus se esqueceu, nós achamos que Deus não vai mais fazer, nós achamos que aquela promessa nunca vai se cumprir, porque o cenário não nos é claro, porque o cenário não nos favorece, e às vezes nós não conseguimos perceber que Deus permanece no controle de tudo e de todas as coisas. Deus não precisa permitir que as coisas façam sentido para nós, irmãos. Deus só tem que fazer aquilo que faz sentido para Ele. E no final, quando finalmente a história chegar ao fim, nós perceberemos que a vontade dele sempre foi boa, perfeita e agradável. Então finalmente Rúben retorna, versículos 29, vamos lá. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então ele rasgou as suas roupas, ele se virou para os seus irmãos e disse: cadê o menino? Foi o que vocês fizeram. Primeira coisa que Rúben pensou: matar o menino. Então, no primeiro momento, qual foi o acesso dele? Desespero. Mataram o rapaz. A situação de Rúben já não era boa com o pai. Por quê? Vocês conhecem o Antigo Testamento. Ele havia se deitado com a concubina do pai. Jacó já não estava lá essas coisas com Rúben. Quando você vai ler a bênção que Jacó vai dar para os seus filhos no capítulo 49, vocês vão perceber que Jacó retira uma bênção de Rúben, dá a quem? A Judá. Os doutrinadores entendem que por conta desse pecado aqui, então Rúben pensou assim: puxa vida, eu já pisei na bola com meu pai, dormindo com a mulher dele. Olha só os filhos de Jacó, irmãos. Quando eu disser para ele que os meus irmãos mataram o filho mais novo dele, agora eu vou ser excomungar de vez. Se desesperou. Aí os irmãos chegam para ele e falam assim: Rúben, olha a conversa, irmãos. Se preocupa não, rapaz, a gente não matou o menino não, a gente vendeu. Aí Rúben vai do extremo do desespero para o extremo da omissão. Porque o que Rúben deveria ter feito? Vocês estão malucos, enlouqueceram de vez, venderam o menino a quem? Por quanto? Pegava a sacolinha das 20 moedas de prata, ia lá para os mercadores, que talvez não estivessem tão longe, e ainda dissesse: rapaz, está desfeito o negócio, eu quero o menino de volta, é meu irmão. Mas nas entrelinhas que a gente percebe: Rúben, graças a Deus que não mataram, só fizeram vender, então tá bom demais. Vamos fazer o seguinte: a roupa do menino, cadê? Está aqui. Vamos rasgar. Pega um cabrito, mata, pega o sangue. É até ilustrativo, né, irmão? Ser um cordeirinho que foi assassinado, né, no lugar de José. Mata aí o cordeirinho, suja as roupas de sangue. E vamos montar aqui uma história. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, porque às vezes as decisões que a princípio parecem convenientes
no porvir pode se tornar um verdadeiro laço, não é? Rubem foi omisso. O que acontece? Pegaram a roupa suja de sangue. O pai dele já era bem velhinho. Qual foi a ideia que eles tiveram? Vamos nem levar, manda para casa. Manda para casa. Da seguinte maneira, então, versículo 31. Tomaram a túnica de José, mataram o bode, molharam no sangue, enviaram a túnica até o seu pai e lhe disseram assim: olhem as palavras do bilhete, nós encontramos isto, vê se é ou não a túnica de quem? Olha o grau de intimidade de amor. Pegaram a roupa, só quem tinha no mundo inteiro a roupa era José. Molhado de sangue, rasgaram, mandaram para o pai pelo correio, com um bilhete. Reconhece essa roupa aí? É para matar ou não é, irmãos? Queriam matar o irmão, não conseguiram vender, agora vamos matar o velho. Porque qualquer um de nós aqui, imagina aí, você tem um filho, chega uma roupa toda suja de sangue com um bilhete. Reconhece, você, buf, né? Jacó, pelo amor de Deus, mataram o meu menino, despedaçaram, foi um leão, foi uma fera selvagem. E os 10, desde o mais velho até o mais novo, ó, boquinha fechada, enquanto o pai se derramava em torrentes de lágrimas. Como eles não conseguiram respeitar o próprio pai, irmãos? Como eles não tiveram temor a Deus? Que mentira tão terrível eles estavam contando. Mas tem um detalhe, versículo 35. Levantaram-se todos os seus filhos para consolarem a Jacó. Estava lá, os que queriam matar o próprio irmão, agora consolando o pai. Chora não, papai, essas coisas acontecem, irmãos. Por que será que Moisés é tão enfático em nos trazer tantos detalhes a respeito dos irmãos de José? Para mostrar, irmãos, que esses irmãos somos todos nós. Nós somos esses irmãos aqui. Nós mentimos, nós enganamos, nós ludibriamos. Há pessoas que vendem os próprios irmãos. Há pessoas que contam histórias que não são verdadeiras, e quando as pessoas que estão vivendo aquela mentira estão no ápice da dor, aquelas mesmas pessoas que fizeram o que aqui no nosso amado Nordeste chamamos de fuxico, de mexerico, de intriga, é que vão consolar o irmão como se elas nem soubessem o que está acontecendo. Portanto, o retrato dessa história, de certa forma, tem a ver com o que nós somos, com a nossa geração, com o pecado que habita em nós. Isso nos mostra quão desesperadamente nós precisamos do Senhor, quão desesperadamente nós precisamos de libertação, nós precisamos nascer de novo, irmãos. Precisamos de fato ser novas criaturas. E o fato de José ser pensado daqui não significa que ele é melhor nem pior, não. José era tão pecador quanto seus irmãos, mas a graça é tão fabulosa que no meio daquilo que não presta, Deus tira um para ajudar os demais que não valem absolutamente nada. Isso é amor, irmãos, isso é graça. E tudo isso Deus fez por nós. Então, a história de José é uma história maravilhosa que fala da soberania, que fala do amor, que fala do cuidado, do trato, da graça de Deus que é derramada sobre todos nós. E quando nós olhamos para essa história, nós percebemos que de fato nós tínhamos essas características. Mas o nosso irmão, que foi entregue por nós, a partir do momento que ensanguentou as suas roupas, não com o sangue de um cordeiro qualquer, mas com o seu próprio sangue, sendo ele um cordeiro sem defeito, fez com que tudo isso viesse a ser passado em nossas vidas. E agora, de fato, nós somos novas criaturas. Nós nos desvencilhamos de todos esses comportamentos que não agradam mais o nosso Pai. E passamos a ter um novo comportamento agora, que contribui para a maior glória de Deus. Então esse é o chamado de José, é aqui que a história dele começa. Se Deus permitir, depois eu quero contar só mais uma história para vocês, se encontra lá no capítulo 39, quando José vai estar vivendo os percalços de ser um escravo, mas a graça de Deus vai o assistir e ele vai conseguir viver experiências extraordinárias ainda na presença do Senhor. Amém? Mas se Deus permitir, isso vai acontecer em uma próxima oportunidade. Ok?